bem, vamos continuar então? Bora. Então veja só, estamos na reta final aqui da nossa exposição, só para sabermos para onde vamos. A minha ideia agora é fechar a exposição comentando essa segunda resposta que eu havia anunciado no início para vocês, não é? Pensar a arte como fundamental para o desenvolvimento humano. E quero deixar um tempinho assim para que a gente possa falar um pouco mais, se eventualmente vocês têm alguma dúvida, algum comentário, ou compartilhar um pouco as impressões de vocês acerca da apresentação. Então, vou fazer mais uns 10, 15 minutinhos de exposição, e aí reservo 15, meia hora, sei lá, aí a Anne pode dar o ritmo, né, da parte final, para que a gente possa tentar dialogar um pouco mais. Eu ia demandar um pouco mais a interação de vocês durante a exposição, mas como eu não ouvia direito, eu fui num ritmo de exposição porque eu não ia conseguir aproveitar muito as respostas. Mas agora no final, se vocês forem falando mais próximo da câmera e tal, acho que a gente consegue fazer esse diálogo mais concentradinho assim no fim. Tudo certo? Podemos ir por aí? Ótimo. Então, vejam só. Segunda resposta, um pouco mais complexa. A arte é fundamental para o desenvolvimento humano. Isso significa, né, se eu estou considerando que a arte pode interferir no desenvolvimento humano, é porque eu acredito que o desenvolvimento humano pode ser provocado. E quem me ensinou a pensar sobre isso, quem me ensinou a pensar assim, um dos textos de referência que levanta essa discussão é esse livro chamado Imaginação e Criação na Infância, que foi escrito por um autor chamado Lev Semyonovich Vygotsky. O Vygotsky é um desses autores muito nomeados, assim, quando se fala em educação. Então, quando se tem disciplina de psicologia da educação, é muito provável que a gente passe pelo nome dele. Mas, assim como muitos outros autores, ele acaba sendo meio que um nome, com algumas ideias meio vagas, não é estudado assim profundamente. E eu tive essa experiência com ele na graduação, ouvi falar sobre ele, mas não pude me aprofundar tanto. E aí, no mestrado e no doutorado, quis entender um pouco melhor quais eram as implicações das ideias desse autor para pensar o ensino de arte, até que me deparei com esse texto. E é ainda uma espécie assim de livro de cabeceira, porque de cabeceira não, né? Porque não carrego ele mais no lado da cama. Quando fazia o doutorado, sim, acordava e dormia com o livro debaixo do braço, né? Quando a gente está fazendo pesquisa, até na hora do sono a pesquisa às vezes vai para a cama junto com a gente. Mas hoje não mais, porque ele já está tão dentro de mim assim. E aí eu queria recomendar. Por quê? Porque o Vygotsky, nesse livro, ele explica para a gente de modo muito simples, muito didático, como é que as crianças criam. E, mais do que isso, ele explica de modo simples e muito didático como é que nós, enquanto professores, podemos ajudar as crianças a criarem, a serem mais criativas. Ele traz uma ideia nesse material, né, porque ele pensa o desenvolvimento infantil, e é uma ideia que subverte muito do que existe elaborado em relação ao trabalho com arte na escola. Qual que é essa ideia, que às vezes é muito consolidada, de que as crianças não podem sofrer interferências no seu processo de criação, de que as crianças não podem ter referências visuais, de que as crianças não podem ter o seu processo de criação atrapalhados por imagens externas. Essa é uma ideia muito comum. Há ainda autores que transitam nessa direção e, por muito tempo, o desenvolvimento da criação infantil foi pensado numa lógica de uma interferência negativa que o adulto poderia causar, de uma interferência negativa que as imagens poderiam causar. O Vygotsky mostra para nós, nesse livro, justamente o contrário.
O que potencializa a criação infantil são as referências que a gente apresenta às crianças. O que potencializa a criação infantil é o repertório que é disponibilizado, porque o que potencializa o desenvolvimento infantil é a imitação. O motor para a aprendizagem das crianças é a imitação. E o que vai potencializar a sua criação são os modelos que são apresentados para que elas imitem, para que elas tomem como referência. Então, ele inverte essa lógica que às vezes é tão comum de que eu não posso interferir, de que eu não posso mostrar, de que eu não posso dizer, à medida em que demonstra que o motor da aprendizagem infantil é a imitação. E aí, quando o professor abre mão de levar repertório ou referência, as crianças ainda assim estão aprendendo a partir de repertórios e referências, mas repertórios e referências que são alheios àqueles levados pelos professores. Elas se alimentam das imagens que têm acesso em casa, elas se alimentam das imagens que vêm, sei lá, no celular, né, que eventualmente os pais dão, elas se alimentam das imagens da cultura da mídia, mas elas se alimentarão de alguma imagem vinda de algum lugar. Então, eu vou deixar essa referência, né? Outra coisa que eu aprendi com a Annelise também, a importância de recomendar as bibliografias, e vou fechar essa parte da exposição indicando fortemente que em algum momento vocês possam conhecer esse material. E vou recomendar também, me encaminhando de fato para o final, um material que eu organizei com os estudantes aqui do curso de Artes Visuais, que é de uma disciplina chamada Prática de Ensino em Artes Visuais 1, que nós temos aqui no curso, que é uma disciplina voltada justamente para o ensino de arte na educação infantil. Falei tanto de infância hoje aqui com vocês, né? E aí, ao longo dessa disciplina, a gente foi produzindo alguns roteiros didáticos para pensar o ensino de arte na educação infantil e roteiros didáticos feitos a partir da produção de artistas brasileiros contemporâneos. Então, o portfólio final da disciplina, né, foram roteiros feitos por cada um dos estudantes e eles ficaram interessantes e a gente resolveu reunir esses roteiros na forma de um e-book. Então, eu vou compartilhar esse material com vocês também, porque aí ele dá um pouco de concretude e um pouco também de sistematização para essas ideias meio dispersas que eu fui apresentando hoje de manhã para vocês. Tem uma apresentação aqui, e aí o material, de modo geral, ele tem essa estrutura. Para cada artista, a gente fez uma ficha falando sobre o artista, e são todos artistas brasileiros, né, artistas de arte contemporânea, como eu falei. Então, a gente fala sobre os artistas. Deixa eu pegar... Pronto. A gente tem um texto que fala sobre a obra de referência, sobre o trabalho de referência que os estudantes utilizaram para fazer os seus roteiros didáticos. E aí a gente tem um roteiro didático organizado a partir dessas categorias. Das motivações metodológicas que os estudantes tiveram para fazer o seu planejamento, uma pequena introdução que explica esse roteiro didático, o repertório de conhecimentos que são lançados por meio desse roteiro, objetivos, materiais, metodologia e avaliação, que são itens comuns nos planejamentos escolares, e as referências. Então, muitos dos artistas que vocês viram hoje estão aqui. Por exemplo, né, aqui a Adriana Varejão, com a sua série Polvo, temos informações sobre ela.
as motivações das estudantes que prepararam o roteiro, mencionando esse texto do Vygotsky, inclusive, que eu acabei de apresentar para vocês. E aí toda a proposta metodológica do que poderia ser feito num espaço de educação infantil a partir dessa obra. O Arthur Bispo do Rosário também foi tematizado. A Beatriz Milhazes, o Cildo Meirelles. Então, são uma série de artistas brasileiros, acho que a Dayara Tucano serve também como uma espécie de repertório, né, para alguns de vocês conhecerem alguns artistas, o Ernesto Neto. Então, enfim, vai ser um material, os Campana, né, que eu comentei, vai ser um material que eu vou deixar à disposição, pensando assim em ser um desdobramento dessa nossa conversa. Esse Nossa, exercício. que proposta interessante, e eu acho um registro tão bom, porque a gente fala tanto do artista, professor, pesquisador, né? Mas na hora de registrar também o que é feito de pesquisa, né, e de atividade prática nos estágios e no nosso planejamento de aula mesmo, fica a desejar. Então, vai ser uma importante referência. Vocês chegaram, foi só em PDF ou vocês imprimiram? Não, esse foi PDF mesmo, Anne. Eu Tá, vou mas é melhor compartilhar. ainda, porque daí eu já jogo no grupo, isso aí já vai correr. Então, eu tô com essa proposta agora, assim. Toda a disciplina ela vai gerando os portfólios ali, né, do material que é feito, e estou sistematizando isso em e-book, porque eu acho que é isso, né? Eu até faço uma ressalva lá na apresentação, dizendo, olha, são estudantes do primeiro ano, do primeiro semestre, então, quer dizer, estão chegando na universidade, mas estão tendo essa disciplina para pensar o ensino na escola e conseguiram elaborar esse material. E está bem interessante, tem umas ideias bem que vão dando um pouco de concretude, né? Porque faltam materiais de fato com referências, exemplos, né, do que pode ser feito. Ótimo. E logo vai sair um do ensino médio, que aí eu tive uma outra disciplina que tematiza o ensino médio, né? O do ensino médio me deixou bem animado, assim. Eu queria que já tivesse pronto para eu trazer hoje aqui para vocês, mas eu preferi fazer o recorte com a educação infantil. Então depois olhem, né? Eu acho que pode ser bastante útil. E a Letícia Lamper, acho que tem boas ideias aqui. Bom, gente, então era isso. Vou parar por aqui para que a gente possa dialogar um pouco melhor. Deixo o contato do perfil do Instagram do Grupo Artei, o grupo de pesquisa em arte, educação e imagens, do qual eu faço parte. Lá no Artei a gente tem uma série também de materiais, de publicações. Não mudou o slide, desculpa. Esse aqui. Pronto. Está aqui, ó, @Grupo Artei. Então, a gente tem as nossas publicações lá, uma série de coisas interessantes. Na época que eu fui coordenador do PIBID, a gente fez uma pesquisa de livros didáticos. Então, o pessoal que está no PIBID, se quiser dar uma olhada no que outros PIBIDianos fizeram em outros contextos, tem coisas interessantes lá no perfil do Artei. E agradeço a paciência de vocês, né, esse desafio de passar essa manhã me ouvindo falar bastante, mas acredito que tenha sido de valia. E aí agora eu fecho aqui, Anne, e quero ouvir vocês, assim, comentários ou impressões ou dúvidas. E aí, se quem puder falar, vier um pouquinho próximo do equipamento, acho que vai ficar melhor, porque eu ouço a Anne muito bem, mas quem falou mais do fundo, em algum momento, não conseguiu ouvir direito. Obrigado, gente. Obrigada, Vinícius, já de antemão, agradeço, foi, assim, realmente cumpriu com a função, muito formativo, sem falar que é uma delícia ficar te ouvindo falar, né, a gente não, bom, eu não percebi a manhã passada, né, e é interessante ver essa valorização que às vezes a gente não encontra em outros contextos, mas eu acho que tem que partir da gente, né, pelo nosso trabalho que a gente está fazendo, esse esforço também de fazer o registro,
né? E oferecer alternativas, né? Então, acho que realmente vai inspirar muito o nosso trabalho aqui no desenvolvimento das aulas para fazer essas propostas aí acontecerem de acordo com o que a gente acredita, com o que a gente estuda, né? E de acordo com as nossas metodologias. Né? Mas eu passo a palavra, alguém tem uma pergunta? Eu não tenho não, mas eu vou escutar ali. Fala, você tenta falar um pouco mais alto. Tá dando para escutar? Tá. Desculpe se eu gritar. Mas eu achei interessante essa proposta dessa reunião, porque a gente não tem muito, pelo menos até agora, né, no quarto do período, a gente não tem nenhuma aula que voltada 100% para ensino básico, né, das criancinhas e tal. Então, tipo, ter essa proposta que você trouxe, a maioria desses diálogos da arte contemporânea dentro de sala de aula é muito voltado para os pequenos, né? Então, eu acho que isso é interessante, ainda mais pelo menos para mim, que vou trabalhar de 3, 4 no primeiro ano. Então, assim, cria possibilidades, né, pelo menos para mim na minha cabeça. Então, foi bem interessante nessa parte, porque a gente não tem esse contato muito forte aqui dentro da faculdade, né? A gente tem periodicamente, mas não sempre ser voltado. Então, é interessante, assim, ter trago isso. Enfim, foi muito bom. Eu também falo um pouco que a Ana falou, de, tipo, foi muito tranquilo, nem pareceu que passou 3 horas, assim, foi super de boa, muito bom mesmo. Estou muito feliz. Ah, que ótimo! Obrigado, obrigado pela. Essas devolutivas são importantes também. Apesar da experiência, preparar uma aula assim, é sempre muito desafiador. Eu estou há semanas mobilizado por esse encontro. Sobretudo por ser virtual. Nossa, fazia um tempo que eu não realizava dessa forma assim. Eu fiquei pensando, como será sem interação? Porque a dinâmica pessoal é uma outra coisa, né? Mas que bom que funcionou bem. Obrigado pelo retorno. Rejane, por favor. Não está com som. Está fechado o microfone, eu acho. Ok. Gente, bom dia para todos. Eu fiquei muito feliz com esse encontro, foi fantástico, queria agradecer, tá? Esse cuidado, assim, essa abordagem tão cuidadosa de tantas referências, tantas coisas interessantes, numa parte realmente da arte e educação que é complexa, que é educação infantil, né? É um negócio difícil, às vezes. Ano passado eu tive, assim, a primeira experiência da minha vida com o primeiro aninho, e foi muito desafiador levar a arte assim para essas crianças, numa abordagem mais contemporânea. E então, assim, foi maravilhoso. E só chamar atenção para uma coisa que eu valorizo muito e que eu achei muito interessante na sua forma, né, de agir, que é essa conduta respeitosa assim no ambiente escolar, porque às vezes a gente que é da arte, a gente é tão o nosso campo é tão de luta, né, que a gente chega lutando assim e fica muito na defensiva e recebe tanta incompreensão, por falta de conhecimento mesmo, e que às vezes não é difícil a gente ir para uma abordagem muito do confronto ou da crítica. Então, quando a gente chega, peraí, né, vamos lá, essas professoras fizeram isso com o máximo que elas puderam fazer, com o que elas tinham. Eu acho que isso ajuda, assim, muito, e é uma coisa que eu tenho tentado, né, fazer. Às vezes é difícil, porque quando a gente está muito armado para a luta, a gente tende a, às vezes, ter uma postura um pouco belicosa. E aí, isso foi um pouco que me chamou muita atenção. Então, obrigada, foi maravilhoso. Você vai passar essas referências como? Vai passar para a Annelise e ela coloca no grupo? Isso, eu coloco lá, tá. tem um documento assim, aí eu passo para ela, bem. pode ser? Então tá jóia. Aí eu queria agradecer a você e a todos que estão aqui também, né? Obrigada. Obrigada, Annelise, também por trazer essa aula tão maravilhosa. É legal a Regiane também levantar esse ponto, né, porque a gente vem discutindo isso também, porque a sociedade, se a gente for ver, já ataca tanto o professor, né, então é bom a gente considerar, né, conforme o Vinícius falou, e aqui no grupo tem o nome ataque,
né? Mas a gente também está pesquisando literalmente várias formas de construir esse embate, né? Tem várias formas de lutar, né? E eu acho que o fogo amigo não é o caminho, eu concordo com vocês, né? Eu acho que nós, que somos colegas de profissão, vamos querer levantar mais uma trincheira de dentro da escola, né? Eu acho que a nossa luta não é nós com os colegas, com os pares, né? É mais justamente para fora dela e fazer ver a sociedade, às vezes, olhar para dentro da escola e para o nosso trabalho com outros olhos, né? Ressaltando a importância e a função social, a função humanizadora dele, né? Então, é muito interessante isso. E até também como que a gente vai cobrar também de toda uma classe, que às vezes são tão... Falar até no feminino, que a maioria é mulher, né? São tão atacadas, nossas colegas pedagogas, mas às vezes não tem informação, né? Que é até uma questão que a professora Miriam Celeste vem falando bastante, né? Por mais arte na pedagogia. Sim. Nossa, que bom que isso seja uma síntese mesmo, porque eu tenho operado muito por esse lugar, assim. A gente precisa de aliados, aliados, né? E eu estou participando com a Miriam nesse grupo, ela fez um chamamento, assim, de pessoas, né, para tematizar. Inclusive, vai acontecer um seminário ano que vem no SESC 14 Bis, lá em São Paulo. Assim que tiver mais informações também, eu passo para a Ania e isso vai replicando, né? É interessante, vou até dar uma perguntada para mim, se puder repassar, porque qualquer coisa, São Paulo aqui não está tão longe, a gente tem a oportunidade de é tranquilo a gente sair de ônibus. É burocrático, mas a gente sai. Então dá para a gente organizar também aí da galera que divide do grupo para participar. Sim. Aí, quem sabe, a galera... Eu já aproveito para te conhecer pessoalmente, né, Então, mas esse eu não vou estar, você acredita? Eu vou estar lá na Espanha. Aí vou perder esse, mas vai ser lindo o evento. Mas isso é uma boa síntese, assim. E a gente precisa de aliados mesmo. Na época que eu me formei, eu brinco assim, tinha uns vícios da formação, né? Então, eu fiz a graduação de arte e educação para saber que arte educador não faz festa junina na escola. Assim. Essa era uma frase muito forte, né? E aí eu fui para a escola com isso, assim. Aí eu cheguei lá, mas não é assim que funciona, sabe? Você vai fazer a festa junina, só que eu vou fazer do meu jeito. Porque, em tese, né, assim, sou eu quem tinha o maior preparo visual para lidar. Então, eu não ia fazer uma festa junina do jeito que eles queriam que eu fizesse, mas também eu não ia deixar de fazer. Aí, no outro ano, não me convidaram mais, mas tá tudo certo, né? Foi a professora de matemática que fez lá, porque... Mas eu acho que tem isso, a gente precisa, de alguma maneira, formar os nossos colegas, né? E mesmo quando a gente está na graduação, porque é um tipo de conhecimento que os outros não têm. Então, essa atitude educadora com os estudantes, às vezes, passa pelos próprios colegas, e não é de combate, porque a gente precisa muito dos pedagogos, né? Quando é ensino fundamental e ensino médio, eles cuidam da gestão da escola. Agora, no ensino médio, que eu dei a disciplina, né, eu ficava... Aí o meu mantra com os alunos era outro, não era assim, o você não faz festa junina, mas o mantra era, na dúvida, consulte a equipe pedagógica. Porque a gente vive num contexto que está tão de ataque ao professor, que dependendo do trabalho artístico que você leva, você vai ser atacado. E se a escola não te der amparo para lidar com aquela referência, você vai se ver sozinho. Então, escola é equipe, escola tem que buscar uma coesão e um amparo, e a gente precisa dos pedagogos nos auxiliando, né?
Então tem que fazer. Às vezes é difícil, porque é difícil lidar com a estereotipia das imagens que se repete e a pessoa que não vai estar disposta, mas a gente precisa tentar criar essas pontes, sim. E eu vejo muito também, muito desejo delas aprender, né? Porque elas gostam das técnicas, né? Tanto da parte prática, elas têm vontade, né? Quando eu trabalhei em Maringá, que tinha, era um absurdo, mas a gente ainda continha uma disciplina, lembra? Era 64 horas, a gente ainda dividia com música, então tinha 68, acho que era 34 artes visuais, 34 música, era o que tinha para pedagogia. Agora, infelizmente, não tem nem isso, né? Mas no final tinha sempre aquela coisa, mas eu queria estudar história da arte, mas eu queria. Então, eu gosto muito desse mote da professora Miriam mesmo, e que bom que a gente faz coro, que é para ter mais arte na pedagogia mesmo, pensando estrategicamente na formação das equipes, porque se elas serão as equipes, elas vão fazer a compra de material, elas que vão poder dimensionar também, talvez, um maior tempo, proteger também em caso de ataque. Então, acho que é muito importante. E aqui eu achei muito interessante, Vinícius, que eu acho que vai ter, assim, vai dar muito pano para manga, o que você falou, e a gente pode até pensar mais em grupo, com o grupo nas atividades. Aqui tem o curso de cinema, né? Então a gente tem uma biblioteca dentro do instituto, tem estúdio, né? Então às vezes é um recorte que talvez a gente possa explorar mais a sistematização desses trabalhos, né? A partir dos filmes nacionais, né? Então às vezes também até aproveitando o staff aqui dentro do curso, biblioteca, a gente tem cineclube, tem sala de projeção aqui, né? Então tem essa peculiaridade aí da gente poder expandir isso. E parabéns, porque a gente ouve menos ainda, né? Poucos arte-educadores, que eu saiba, tem no livro da Jurema Sampaio, né, que ela apresenta algumas sistematizações, mas não é só de filme nacional para a questão, não é só de filme nacional, mas ela tem um livro publicado falando do cinema. Agora me fugiu exatamente o título, mas eu posso pegar certinho, mas é a Jurema Sampaio, ela também foi orientando a Dana May, ela trabalha nessa perspectiva, mas ainda tem pouquíssimo esse recorte, né, voltado para o âmbito escolar. Então, aqui tem disciplina de análise fílmica, de crítica, então dá para a gente também deixar lá, né, e pensar nisso nos nossos trabalhos. Como alunos que você lançou. Eu agradeço também por isso. Ano que vem eu vou pegar uma disciplina, escolhi, nunca tinha pego aqui, que é imagens em movimento, porque eu sempre estou nas práticas de ensino, de modo geral, mas eu quis pegar essa justamente para me colocar esse desafio de pensar um material assim junto com os alunos, né? Tá lá na lei, assim, tem que ter produção nacional acontecendo nas escolas, mas e que filmes nacionais, de modo geral, as pessoas conhecem, ou existe um material sistematizado para que os professores façam, né, a mediação em sala. Então, talvez um dos portfólios da disciplina vá um pouco por esse caminho, assim. Boa é bom ideia. saber. Eu quero conhecer esse livro da Jurema, não conheço, não. Já vai entrar para a bibliografia. Eu te mando e dá para a gente fazer um bem bolado. Como eu tenho contato dela, dá para convidar ela para vir para o ataque, daí a gente vai divulgando. Quando ela for, você também avisa, você também participa. Ah, perfeito. É ótimo, a gente fica. Tem a Laísa quer falar com você. Só um comentário mesmo, e agradecer por essa fala. E a gente está vivendo um momento aqui de fora de certo ataque aos professores, né, de arte. Então, entender esses pontos que você traz, entender
principalmente sentido de lei, que é o primeiro ponto, assim, seria a cartada final, mas que vem no começo para a gente também, porque tem que ser, né, porque está tendo esse esquadramento. E você traz isso de uma forma, assim, que traz um certo encorajamento, né? E de certa forma também poética, né? Então, eu queria agradecer por esse momento mesmo. E eu acho que a gente tem caminhado aqui no ataque por um caminho muito, assim, que está fechando, sabe? Veio, o João falou uma coisa e você complementou, traz um pouco dessa perspectiva, dessa atuação do professor, né, de forma artística na escola, então acho que está sendo bem complementar e agradecer a sua participação hoje. Ótimo comentário, Laís. Você vê, só para o Vinícius entender, a nossa prefeita, olha que vergonha, né? Nossa prefeita, que é a primeira reitora mulher, que era né, foi da UFJF, daqui, primeira prefeita mulher, e está aprontando uma dessa, né? Então, é legal, acho que faz parte do ataque também a gente escolher, e da maturidade, né? Escolher as lutas, né? Parar com essa besteira de brigar entre os colegas dentro da escola, porque o ataque vem de fora, né? A gente tem que se fortalecer dentro, e a gente também está nesse momento de mobilização aí, em parceria com os colegas da rede, foi retirado artes e libras, né? Olha que absurdo. Então, só para você entender aí no nosso... Gente, Mas, tirou a disciplina. Era uma disciplina e não tem mais. Não, a obrigatoriedade de dela na rede. Gente. Pois é. Então, é até contra a lei mesmo, né? Eu queria complementar nesse sentido que ela trouxe a questão do João da outra semana. E eu até tinha comentado com a Elise, então explodiu a minha mente a apresentação dele e também a sua, porque eu acho que na prática, assim, sabe, ver essas propostas de forma palpável, porque a gente tem muito, ou pelo menos eu tenho muito essa idealização de, eu vou fazer diferente, vou fazer acontecer, só que aí no final, tipo assim, e aí ver essas formas de fazer acontecer e esses caminhos de forma prática, assim, é muito bom e encorajador. Então, você... Que bom, obrigado pelo retorno. Eu gosto de saber dos feitos também. Depois, contem. Contem para a Annelise o que vocês estão fazendo nas escolas, que eu quero saber. Não, a gente vai trocando figurinha. A gente está nesse gap agora, né? Porque aqui na Federal a gente está terminando o segundo semestre de 2024, vai terminar em março. Aí as escolas, né, estão voltando agora, né? E daí quando vai estar com tudo lá, eles vão estar de férias aqui, mas o PIBID não está, né? Não está bem claro isso, mas daí... e outra, tem um tempo considerável, eu acho, o PIBID, que vai dar para testar várias coisas, né, e depois sistematizar materiais, né. O ano passado, eu peguei o PIBID no final, mas grande parte a gente fez artigos, né, e daí foi alguns PIBIdianos daí foram para o Confaeb, né, então a gente também está com essa meta de também, a partir das experiências, sistematizando os artigos, mas adorei a ideia também de sistematizar esses roteiros, né? Está muito interessante. E é isso. Mais alguém, gente? Eu queria só perguntar para o Vinícius, para a Flávia, se é tranquilo postar a gravação da nossa conversa no YouTube e perguntar para o Vinícius também se ele boa disponibilizar o PDF que você vai mandar para a gente no próprio YouTube, na descrição do vídeo. Sim, sim. Tudo bem. De minha parte, tudo bem. Então é isso, gente. Obrigada. Deu saudade. O Vinícius aí, vamos já adiantar também um parabéns, que daqui a pouco ele
fica mais velho. Um beijo. Um Pois beijo é. aí, neto de Minas. Ou você é daqueles que não pode comemorar antes, né? Ai, a gente tem que tirar uma foto. É outra coisa. Todas as reuniões tem que ter foto, tem que ter água, tem que ter presente. Não, mas é bom tirar uma foto. Já mantém a tradição. Vai lá. Vamos fazer. Passa perfume aí, Renata. Não sei, olha os vizinhos. Vai ser E parabéns, Vinícius. Eu não pode dar parabéns, porque tem gente que. Pode ir, festa. Coisa boa não tem hora, não, né? Mas é isso. Um beijo grande, um beijo, meninos. A gente vai com ideia mais uma vez. Obrigada. Beijo, gente. Obrigado. Êxito aí para vocês. Até uma próxima. Obrigada. Um abraço para todos. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.